Olá, galerinha. Bom dia, tudo bem? A professora está passando para deixar mais uma aula de geografia para vocês. Hoje a gente vai estar vendo o nosso último capítulo, que é o capítulo 19. O grupo que a gente vai estar trabalhando é o grupo 12, tá? E a professora vai então iniciar o compartilhamento de tela para que a gente possa estar explicando então o conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, como vocês podem ver aqui, o nosso capítulo 19 é um capítulo que vai tratar sobre as diferenças de paisagens, né? Paisagens naturais e antrópicas, e os impactos ambientais. Nós começamos na página 160. Bom, algumas coisas que a gente precisa rever, né? Primeiro, o impacto ambiental é toda a alteração que pode acontecer aí num ecossistema, né? Pode ser um impacto causado por um fator natural, mas também pode ser um impacto causado por uma interferência humana, né? Então, no caso, a apostila começa trazendo para gente que nos últimos anos, infelizmente, muito pela ação antrópica, né, a ação e interferência do homem no meio ambiente, nós temos tido um ritmo de destruição muito mais acelerado dos recursos naturais, né, e uma degradação ambiental muito mais acelerada. A apostila traz para a gente aqui, inicialmente, o que vem a ser degradação, né? Então, é resultante de um processo de perda ou redução de partes do meio ambiente. Isso pode acontecer com a vegetação, com o solo, pode acontecer com a fauna, com os rios, né? Então, são alterações que podem ser parciais ou totais, e geralmente essas alterações são causadas pela interferência do homem, tá? Com base nisso, a apostila começa a trazer para a gente o que é possível da gente fazer diante dessa situação, né? Então, o que o ser humano pode fazer para poder diminuir essa degradação e esses impactos? Então, a apostila traz duas técnicas, a conservação e a restauração. Qual que é a diferença entre elas? A conservação, ela consiste em tomar medidas para conservar aquilo que já existe, ou seja, em manter aquilo que existe, né? Então, medidas como evitar desmatamento, evitar assoreamento, manutenção de matas ciliares, né? E a restauração vai consistir em técnicas um pouco mais voltadas para trazer de volta a vida àquele espaço, né? Então, para trazer de volta o funcionamento adequado do ecossistema daquela área. Por isso que quando se faz uma técnica de restauração, é necessário que a gente tenha alguns cuidados. Cuidados esses como um conhecimento científico adequado, posso utilizar técnicas também relacionadas a conhecimento ancestral, como, por exemplo, o conhecimento dos índios, né? Conhecimentos indígenas que são trazidos, aprimorados por nós. E quando eu trato de conhecimento científico, vai estar relacionado à ideia de que eu preciso primeiro entender como funciona aquele ecossistema para depois eu interferir, né? Então, por exemplo, eu preciso saber quais são as espécies de fauna, as espécies de vegetação que se adaptem àquele solo, àquele ambiente. Eu preciso saber se o solo é arenoso, é pedregoso, é um solo fértil, é um solo ácido. Preciso saber se as plantas que eu vou colocar ali são plantas que vão estar numa área úmida, numa área seca, se elas vão se adaptar bem ao local, né? Então, quer dizer, restaurar um espaço não é algo simples. É necessário que eu tenha todo um conhecimento científico, é necessário que eu tenha todo um planejamento para que eu possa fazer a restauração desses ecossistemas, né? A apostila trouxe para a gente aqui o exemplo de uma mata que passou por esse processo de restauração. Vocês podem ver aqui, ó, é uma floresta que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, chamado Parque Nacional da Tijuca. Essa aqui foi a primeira floresta brasileira a ser restaurada, perdão, e ela começou o processo de restauração no ano de 1862, tá? Vocês podem observar, o terreno é íngreme, a gente está tratando de uma área próxima a mar, a umidade é maior, né? Então eu sei que eu não posso trazer, por exemplo, um cacto, não daria bem nessa região. Então, quer dizer, é necessário todo um conhecimento para que eu possa restaurar esses ecossistemas e esse meio ambiente, tá bom? Então, a apostila trouxe para a gente aqui um quadrinho do Para Ir Além,
né, que conta um pouquinho da história de restauração da Floresta da Tijuca, tá bom? Continuando, a apostila vai trazer para a gente ainda quais são os biomas mais atingidos pela degradação. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente não tem nenhuma área que você possa falar, olha, essa área ainda não foi alterada. Claro que nós temos áreas muito mais alteradas que outras, mas todos os biomas já sofrem com a interferência humana, tá? Nós temos, por exemplo, o bioma da floresta amazônica, ainda é uma área com pouca interferência, né, que está ali no norte. Mas quando a gente pega, por exemplo, da Mata Atlântica, hoje em dia resta menos de 7% de toda a área inicial, que era recoberta por esse bioma. O bioma de araucária, hoje, 2% de toda a mata originária desse bioma. Então, quer dizer, interferência humana praticamente destruiu os biomas que existiam no Brasil, né? Com algumas exceções, tá bom? Bom, aqui no caso, a apostila está trazendo para a gente, infelizmente, uma das técnicas mais utilizadas no nosso país e que são responsáveis pela destruição dos biomas, que é a técnica da coivara. A gente já aprendeu que a técnica da coivara é uma técnica utilizada aí tradicionalmente pelos índios brasileiros, né, há mais de 12 mil anos. Uma técnica que consiste em colocar fogo num terreno para poder limpar esse terreno, para que posteriormente ele seja utilizado ou para plantação ou para criação de animais. Mas, infelizmente, essa técnica, quando ela não é bem acompanhada, né, não é bem assistida, os focos de incêndio podem se espalhar. E aí a gente tem sérios problemas, porque quando a gente não tem chuva, né, esses incêndios se alastram, varrem praticamente as áreas de vegetação, matando os animais que estão nesses biomas, então é um problema muito sério, tá? A técnica da coivara é uma técnica utilizada principalmente por pequenos produtores. Os grandes fazendeiros não costumam utilizar muito essa técnica, né? Porque eles têm mais tecnologia, tal. Então, geralmente, pequenas propriedades, mão de obra familiar, são os que mais utilizam essa técnica, tá bom? O que não quer dizer que os grandes também não utilizem, mas usam menos. Ela é mais comumente utilizada por famílias que têm pequenas propriedades e que não têm tanto uso e acesso à tecnologia, tá bom? Bom, aqui a gente tem um gráfico que mostra pra gente aí quais são os biomas mais afetados pelos focos de incêndio no ano de 2019, né? Depois a gente tem aí alguns dados interessantes sobre o rompimento de uma barragem em Rondônia, né? Explica o que tem a ver o desmatamento com o rompimento dessa área, né? E aí a gente começa a ter, então, algumas medidas que são necessárias para a gente ter a preservação dessas áreas. Já falei para vocês a respeito do conhecimento ancestral, relacionado principalmente às técnicas de índios, né? Que eram povos que habitavam o Brasil antes da chegada do branco colonizador. Também já falei a respeito do conhecimento científico, né? Para saber a adequação das espécies na área. E aí a gente começa a falar sobre a técnica do reflorestamento. O reflorestamento é uma técnica utilizada na parte da vegetação, né? Então, é para eu replantar árvores para recuperar áreas que foram parcial ou totalmente destruídas, né? O reflorestamento, gente, é óbvio que ele demora um pouco mais para ele começar a fazer efeito. Até a árvore crescer, até a árvore ficar grandinha e tal, é óbvio que tem um processo, né? Não é da noite para o dia. Então, é claro que o processo de restauração é um processo muito mais lento do que o de destruição. Então, é extremamente importante que a gente tenha consciência que é necessário preservar, né? Não é simplesmente sair destruindo tudo de acordo com as minhas necessidades. Quais vão ser as consequências dessa destruição, né? Então, a apostila aqui explica pra gente a prática do reflorestamento. É uma prática que está ganhando espaço no Brasil. Tem grandes empresas preocupadas com o reflorestamento. Então, a gente procurar empresas de selo verde, né? Que utilizem técnicas para reflorestar, também é importante, tá? É uma iniciativa que pode ajudar nesse processo, tá? No fim, aqui a apostila vai falar para a gente, por exemplo, a respeito da importância da preservação das matas ciliares. Pronto, não lembro mais o que é mata ciliar. A mata ciliar é a mata que marugeia os rios, né? A mata que acompanha a margem dos rios, a margem do leito desses rios. Ela é extremamente importante porque ela contém o processo erosivo e o processo de assoreamento dos rios.
A gente passa por crises hídricas muito severas aí nos últimos tempos por causa do rápido crescimento das cidades. A gente já aprendeu. Se, diante de tudo isso, eu ainda tiver a diminuição da quantidade de água dos rios, provavelmente eu vou ter problemas muito mais sérios no futuro, né? Então, a preservação das matas ciliares, ela é extremamente importante para a manutenção da quantidade de água que eu tenho nos rios, que geralmente é onde eu tenho a captação de água para o fornecimento para as áreas urbanas, tá? Então, uma coisa está extremamente ligada à outra, tá? É óbvio que nas cidades, se falar de preservação é um pouco mais complicado, mas a gente também precisa ter consciência da preservação das áreas, né? Também preciso tratar, por exemplo, do aumento das áreas verdes, preciso tomar cuidado quais são as espécies de árvore que eu vou plantar, tenho que dar uma pesquisada a respeito da espécie, para saber se ela tem a raiz adequada, a quantidade de folhas, se ela não vai atrair nenhum tipo de inseto ou animal que possa prejudicar depois. Então, tudo isso precisa ser muito bem observado quando a gente trata de técnicas de conservação e restauração. Beleza? Bom, sextou, eu vou ficando por aqui. A professora volta depois para mais uma aula de geografia. Tá bom? Um beijo. Se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, gente.